Olá, nós na BeWiser procuramos trazer conteúdo relevante, conteúdo frequente e por isso mesmo lançamos agora uma nova rubrica chamada Os Líderes do Fitness. É uma rubrica através da qual nós vamos procurar trazer conversas com pessoas que tenham coisas importantes a dizer sobre esta indústria, que nos possam ajudar todos a perceber melhor como nos posicionarmos numa indústria tão vibrante como esta do fitness em Portugal. Hoje estamos com o Pedro Fontes, no seu ginásio, no Mais Fit, em Gaia. Pedro, muito obrigado por me receberes, e a mim e à Filipa aqui neste teu espaço, para dares este teu tempo. E sem mais demoras, eu perguntava-te o que é isto do Mais Fit, se nos consegues, no fundo, fazer uma visita guiada, ainda que virtual, aqui pelo teu espaço. O Mais Fit surge, no fundo, fruto da minha experiência já com outro tipo de conceitos. Quando é que começou? O Mais Fit, estamos agora há 2 anos agora. Nós estamos em 1 de junho, abril, não é? Abril de 2018? 1 de junho de 2016. Ok. Pronto, nasceu, associei-me também aos meus 2 sócios, não é? Portanto, todos nós temos um background a nível do exercício físico e a nível de gestão de espaços, não é? Decidimos, depois de um exaustivo estudo de mercado, não é? A nível da localização e da implementação deste conceito, achamos que aqui o Mais Fit, nesta zona, teria um potencial de crescimento muito grande e de sucesso muito grande. Até agora está a ser confirmado, não é? Acreditamos que ainda há mais potencial. Daí Queres partilhar? Eu ainda vou esgravatar mais no conceito Mais Fit, mas queres partilhar de alguma forma alguns dados, aqueles que sejam partilháveis, para ficarmos com uma ideia, quem nos estiver a ver ficar com uma ideia de que é que, enfim, qual é aqui a dimensão? Sim, nós estamos a falar de um espaço de 1.350 metros quadrados, não é? Neste momento estamos já atingimos a nossa capacidade máxima, que nós estamos a projetar para os 4.500, já tivemos muito perto desse valor, neste momento estamos com 4.000 sócios ativos, estamos agora a passá-los novamente. Como este negócio é sazonal, portanto temos épocas altas e épocas baixas, né? Temos cerca de 1.000 entradas diárias aqui no clube. Um dos pontos fortes, a nossa bandeira, vá lá, é o nosso mapa de aulas, o número de aulas por semana que nós temos, que é muito alargado. Temos um horário também alargado, que vai de encontro às necessidades de cada um, não é? Das 7 da manhã à meia-noite, não é? Temos um estacionamento livre, portanto, coberto, não é? Que ajuda muito à acessibilidade do clube. A própria acessibilidade é fácil, não é? Pelo menos. Sim, é muito fácil. Depois não temos períodos de fidelização, não é? Para o bom e para o mau, não é? Mas, para o cliente é bom. Exatamente, mas para a retenção é mais um desafio, não é? Mas isso também faz parte do nosso conceito, no fundo, na tal democratização do fitness, não é? No abolir algumas barreiras que achamos que até então têm impedido a penetração do fitness na maior percentagem da população portuguesa, não é? Mas diz uma coisa, então como é que classificarias este vosso projeto? Exatamente, o nosso problema é o fitness low cost, não o premium low cost, porque achamos que temos componentes que não se enquadram no fitness, no low cost puro. Deixa-me ver se eu percebo. Há o low cost e dentro do low cost há várias subcategorias, é isso? Nós, a nível do mercado, gostamos de segmentar em low cost, medium market e premium market, não é? Okay. E premium. Os operadores, no fundo, tipificam-se com questões com questões tangíveis, né? Com questões de dimensões e de serviços que disponibilizam. Nós acreditamos que não somos um low cost puro, desde logo pelos recursos humanos que utilizamos, são dos banhos gratuitos, uma série de particularidades que as nossas mensalidades são low cost, mas o nosso serviço acreditamos que é premium. E o que é que faz desse teu serviço um serviço premium? O serviço premium, desde logo, pelo número falando da sala de exercício, o número de professores na sala que dão orientação, temos um rácio interessante, portanto, com cerca de 3 professores na sala, não é? Constantemente, o que possibilita que esse rácio seja muito interessante, em que ainda por cima coadjuvado com sistemas informáticos, em que o sócio muito facilmente e muito intuitivamente pode aceder ao seu programa de treino, portanto, deixando os professores com total disponibilidade para estar junto do sócio, para esclarecê-lo, para corrigi-lo, não é?
Portanto, isso é uma das coisas que nós acreditamos que é importante, não é? Em várias dimensões da economia vai havendo uma digitalização da atividade económica, substituindo de alguma forma o homem pela máquina. Isto provavelmente na área do fitness também se verifica, seja nas próprias apps que todos nós temos nos nossos smartphones e, portanto, de alguma forma podem substituir o profissional do exercício, até nos próprios ginásios da indústria do fitness, estar também, tanto quanto sei, aqui e ali a procurar ter soluções que digitalizem a sua atividade, como as aulas virtuais e outras soluções. Tu vês que isso vai ser inevitavelmente um caminho? Achas que é uma boa oportunidade para a indústria? É algo que se calhar não vai ser assim tão relevante? Como é que é a tua visão sobre isto? Acho que qualquer área é transversal à área da economia, não é? A tecnologia está presente, está cada vez a assumir cada vez mais cota para as nossas vidas e, quanto a mim, o mercado do fitness não pode ser insensível, vai ter que se adaptar, tem que se adaptar. Agora, acredito que irá complementar e que irá coadjuvar o trabalho que é feito, mas, quanto a mim, o trabalho de base terá sempre que ser individualizado e personalizado, não é? Portanto, tem que, a partir das pessoas, e acredito que sim, nós agora estamos a desenvolver a nossa app, também por isso, não é? Para que as pessoas também tenham mais facilidade e mais comodidade em aceder aos seus planos de treino, por exemplo, aos seus planos nutricionais, não é? Isso não, por vezes, nós achamos sempre, aquele clichê que a tecnologia afasta as pessoas do contacto. Não tem que ser necessariamente assim. Nós, por exemplo, o desenvolvimento da app vai possibilitar que uma pessoa esteja de férias e que esteja acesso ao seu plano de treino, não é? Está num estrangeiro, não é? Portanto, é uma mais-valia. Portanto, não afasta as pessoas, mas aproxima-as, não é? Sempre que seja nesse sentido, acho que é muito interessante e acho que desde que facilite o processo e que agilize e que a pessoa saia beneficiada. Agora, imagino que haverá sempre a necessidade ou sobretudo haverá uma necessidade crescente do profissional se adaptar a um contexto em que a tecnologia também é um seu concorrente. E tu já falaste de pessoas aqui mais do que uma vez ao longo desta nossa conversa. E até já de alguma forma disseste que as pessoas que trabalham aqui convosco são uns elementos diferenciadores, pelo menos foi assim que eu interpretei, e até que posicionam o vosso serviço como um serviço premium dentro da categoria low cost. Então pergunto, o que é para ti um bom elemento mais fit? Que características é que deve ter? E no fundo, imagino que sejam características que vocês procuram ter aqui com as pessoas que trabalham convosco. Desde logo, tem que começar logo pelo recrutamento. Há as hard skills e as soft skills, não é? Eu tento contratar pessoas que sejam profissionais, responsáveis, tecnicamente capazes, não é? Mas que tenham todos esses critérios de base, não é? Porque as questões técnicas eu consigo facilmente ensinar-lhes, não é? Portanto, a parte do número de séries, número de repetições, de fisiologia, anatomia, isso é fácil. Agora, eu não consigo ensinar uma pessoa... Mais formação, menos formação, não é? Eu não consigo ensinar a uma pessoa, né, a ser... boa gente. A ser boa, a ser pura, a ser preocupada com o próximo, a fazer uma prescrição adequada, não é? Portanto, daí as pessoas e quando lidamos com pessoas temos que valorizar as pessoas, não é? E tu já lidaste com, imagino, centenas de pessoas profissionais ao longo da tua vida. Sim, sim. Como é que é o teu sistema para identificares um bom profissional? Tens alguma coisa muito estruturada ou já é o teu faro? Funciona muito assim. Desde logo, para eliminar a hipótese de erro, somos sempre mais de uma pessoa a fazer esse recrutamento, não é? E as fases de recrutamento são feitas por etapas, não é? Para que depois, entre nós três, não é? Consigamos chegar a um verdicto. Como é óbvio, não há certezas, não é? Agora, a contratação surge quando reconhecemos potencial, vemos ali uma massa que poderia ser moldada, bem óbvio, passam N de perfis por nós, não é? Nós depois também temos que perceber para que tipo de área é que nós queremos a pessoa, para que tipo de função, para perceber se o perfil que nós estamos à frente tem margem de progressão também, não é? Mas é sempre desafiante. Cada vez mais, não sei se isso terá a ver com alguma pergunta ainda é mais desafiante este processo de recrutamento, porque pela oferta cada vez maior a nível de unidades de operadores, começa a escassear... Confesso que não estava com essa ideia de base, mas já me estás a dar o mote, e eu agradeço. Porque a pergunta que eu de facto ia fazer a seguir e estávamos a falar um bocadinho em off há pouco, que é incrível a energia, o dinamismo da indústria do fitness nesta altura, que se vive nesta altura em Portugal. Enfim, aos olhos pelo menos de alguém mais ou menos atento, ou nem é preciso estar muito atento, alguém desatento, inclusivamente,
é quase como cogumelos aparecerem mais um ginásio, mais um clube, mais um health club, em muitos sítios e sítios grandes ou sítios com dimensão, com boa pinta, etc. Como é que tu vês este dinamismo? Porquê é que achas que isto acontece e o que é que tu achas que vai acontecer? Isto é inevitável, não é? Nós vamos sempre dizer que aqui em Portugal as coisas acontecem com 5, 10 anos de atraso relativamente às referências a nível europeu, não é? E o fundo é o que está a acontecer, não é? Os dados estatísticos são sempre das entidades, não é? Competentes, relacionam sempre o nível de escolaridade, por exemplo, o nível de informação com a prática da atividade física, não é? Porquê? Porque as pessoas acreditam e valorizam a atividade física. Infelizmente, a nível político e cultural, ainda há um caminho a percorrer e acredito quando se andarmos nesse sentido, desde logo a questão do IVA, que eu não quero estar aqui a falar, não é? Mas se valorizarmos, não é, a questão da atividade física, percebemos, não é, os dados desmentem, não é? Diminuímos o absentismo, diminuímos as consultas, tudo isso, não é? Poupamos na saúde pública, não é? Se isto é porque havia este aumento, ou porque este aumento da procura, que a oferta se ajustou, ou provavelmente a oferta até se está a aumentar mais rapidamente que a procura. E porquê? E o que é que achas que vai acontecer? Isto, Portugal não é, para começar, Portugal não é um só, não é? Temos aqui polos dinamizadores, desde logo Lisboa, não é? Que tem uma realidade diferente do Porto. Ultimamente, acredito que Lisboa já está a um nível muito envolvido, superior ao Porto, como é natural também, mas há uns anos para cá o Porto tem tido um boom muito grande, muito interessante. E temos sempre de fazer cada vez mais esta ligação com a questão da saúde e do desporto. Cada vez há uma grande aproximação, há uma fusão, que eu acho muito interessante. E daí a questão da consciência tanto dos clínicos, não é? Como todos os técnicos de saúde, da consciência de que a atividade física, não é? É muito interessante. A concorrência faz com que também depois o preço da mensalidade baixe também, não é? Isso tudo democratiza o acesso, não é? Exatamente, isso faz com que as pessoas, o nosso conceito, por exemplo, é exatamente essa questão de termos mensalidades acessíveis, não termos período de fidelização, por exemplo, são dois fatores que influenciam muito as pessoas a aderir à atividade física. Quando antigamente tínhamos meia dúzia de operadores, podiam fazer, no fundo tinham um monopólio do mercado, taxavam as mensalidades como queriam, não é? Exatamente, e isso limitava muita gente, não é? Portanto, e daí, em ambiente formal, a taxa de hoje há mais concorrência, é evidente, para o cliente é óbvio que é bom, como estás a dizer, os preços baixam, aumenta a diversidade, etc. Mas para a indústria, e retomando um bocadinho a pergunta de há bocado, o que é que tu achas que vai acontecer? Achas que vai haver lugar a tantos players como há hoje, ou vai inevitavelmente, por exemplo, continuar a haver este fenómeno de consolidação, alguns vão mesmo fechar, ou se calhar para sobreviver as empresas vão ter que se ajustar a segmentos diferentes, por exemplo? Sim, acho que é isso que vai acontecer. Já está a acontecer. Alguns players, os chamados de mid-market, não conseguem competir com realidades como os low cost, por exemplo, não é? Ou dos premium, portanto, começa a haver uma supressão desses modelos de mid-market e então, por questões de executabilidade do negócio, estrutura física, não é? A questão das piscinas, por exemplo, os custos, não é? Começam a ficar incomportáveis, não é? A população tem uma oportunidade, tem a possibilidade de ali ao lado ter uma opção mais económica com mais oferta, não é? Portanto, é óbvio que haja muitos desafios que se colocam a esse nível, não é? Portanto, cada vez mais estamos a ter clubes de low cost e clubes premium. Mas eu quando falava também em segmentação estava aqui a pensar explorar outras populações, porque, enfim, hoje os ginásios atingirão, se calhar, menos 10%, ou menos 10% da população será cliente de ginásios, clubes, como quisermos chamar, e, portanto, há todos os outros 80% ou 90% da população, claro, que por um motivo ou outro não se revêem naquele conceito. E, portanto, está aí um mercado imenso. Achas que vai ser por aí que vai estar o crescimento mais a sério da indústria? E o que é que está a fazer, o que é que está a faltar a esta indústria para explorar mais essas oportunidades? Acho que sim. Primeiro, como é óbvio, qualquer pessoa consegue perceber se temos, em cenários muito otimistas, 10% de interação do fitness, temos de trabalhar sobre os outros 90%, não somos 10%. Não vamos ter que a dividir cota de mercado de 10% quando temos 90% que não pratica, não é? Mas o que é que temos? Temos que ser atrativos o suficiente para captar essas pessoas, não é? Como é óbvio. Há bocado falei
da questão da componente da saúde, da área da saúde, cada vez mais há essa necessidade. Ainda há muita desinformação acerca do conceito de ginásio. Muitas pessoas acham que só as pessoas já estão bem é que fazem ginásio. Não é? Mas há muitas drives que levam a que as pessoas venham para o ginásio. Muitas das vezes essa falta de informação leva a que as pessoas não venham. Agora, há todo um trabalho de informação que tem que ser feito, todo um trabalho na área da saúde, o chamado wellness coach, o wellness, mais na componente do wellness e não tanto do ginásio. O exemplo aqui do Mais Fit, por exemplo, nós temos a nossa parte de exercício físico, aulas e tudo, mas também temos uma parte do wellness, massoterapia, fisioterapia, acupuntura, nutrição, não é? Por tudo isso vai fazer aqui um ambiente interessante e que vai responder a muitas necessidades, não é? que as pessoas têm. Como é óbvio, e é verdade que estamos a falar em off também, muitas das pessoas que precisam de fazer, aliás, as pessoas que fazem o ginásio, muitas delas não precisavam, não é? Portanto, ou não são as que mais precisam. Ou as que mais precisam, melhor assim, não é? Isso é verdade. Quando estamos a falar aqui da questão das populações especiais, não é? Hipertenso, obeso, osteoporose, não é? Todos esses, não é? Que têm aqui um potencial benefício com a parte de atividade física e que muitos deles, infelizmente, optam ainda pelo tratamento farmacológico, não é? Nada contra, não é? Diz uma coisa, isto não será essa falta de capacidade de alguma forma do fitness entrar junto a essas populações, para além de todo o trabalho de comunicação, de articulação com médicos, etc., não também terá que ver com uma limitação intrínseca da própria indústria por falta de profissionais com conhecimento técnico específico que permita estar à vontade junto a essas populações? Exatamente. Para fazer este shift vai demorar o seu tempo, mas isso é verdade e também estamos a falar isso. Para podermos responder a essas necessidades, também temos que ter profissionais competentes nessa área. Portanto, a área da formação, aquele conceito que eu lhes passo, que é a aprendizagem ao longo da vida, portanto, a não estagnação, o simples facto de termos uma licenciatura e virmos para o mercado de trabalho não nos habilita nem de perto nem de longe para podermos lidar com os vários tipos de exigências que nos são apresentadas na sala de exercício. Se os profissionais não se valorizam profissionalmente com upgrades, com formações, com este dinamismo que é cada vez maior, não é? Com as redes sociais, não é? O que eu costumo dizer, um dos princípios muito importantes que nós aqui temos é que temos que respeitar o princípio da individualidade, que é um princípio de treino, um princípio fisiológico, não é? Se eu tiver na minha ferramenta um martelo, para mim, todos os problemas vai ser a martelada, não é? Portanto, eu tenho que, quando abrir a minha caixa de ferramentas, ter um martelo, uma chave de fendas, para poder responder, não é, às necessidades de cada pessoa, não é? Portanto, isso no fundo estás a apelar a que as pessoas saibam mais. E tu és um bom exemplo de alguém que tem vindo a apostar na sua carreira do ponto de vista do conhecimento ao longo da vida, porque, tanto que eu sei, tu eras e és técnico de exercício e a certa altura decidiste tirar uma licenciatura, mas que curiosamente não foi aquilo se calhar que era mais evidente, seria nas ciências do desporto ou coisa similar, foste para a fisioterapia. E portanto hoje és um fisioterapeuta, técnico de exercício e de alguma forma já tu personificas aquela fusão que falavas há bocado. Exatamente. Porquê que foste para a fisioterapia e o que é que isso trouxe à tua dimensão aqui mais de businessman área do fitness? Na altura em que eu decidi fazer uma licenciatura, apenas por questão curricular, não é? houve esse dilema, ciências de desporto, fisioterapia. Sinceramente, na altura, por todo o background que eu já tinha a nível de exercício físico e de desporto, não é? Portanto, todas as minhas formações, todos os meus cursos, acredito que não me iria acrescentar mais grande coisa para a minha atividade, o curso de Ciências do Desporto. Por outro lado, decorrente da minha atividade profissional de longos anos, deparava-me com muitas situações que eu não conseguia dar resposta, nem eu, nem se tivesse a licenciatura em desporto. Acreditei que o futuro iria evoluir por aí também, a aproximação à componente mais do wellness e por uma questão também da ambição pessoal e essa mola tem que existir, porque num bom profissional a pessoa tem que ir à procura de conhecimento. Foi a melhor opção que eu fiz profissionalmente, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? Hoje em dia acredito que... Mas tu não trabalhas como fisioterapeuta propriamente, não é?
Não trabalho, acabo por trabalhar, mas não de uma forma clássica, regular. A questão da gestão do coisa. Não, porque já foi num período em que eu já estava na questão, em gestão dos espaços de fitness, não é? Já tinha alguns outros espaços, estava na gerência, portanto, na administração, e não se coadunava com a prática de fisioterapia. Mas o que é que te trouxe essa visão? Conseguiste implementar alguma coisa diferente na tua prática? Trouxe uma visão mais holística, um conceito mais abrangente de todo o mundo do fitness, não é? Deu-me uma visão da pirâmide, do processo, que não é só isto podemos falar que no fundo é o topo da pirâmide, vá lá, não é? Mas há muito processo, há condições de saúde mais deficitárias, em que o técnico de exercício físico não tem contacto, portanto, temos, não é óbvio, por todo o processo, desde logo na parte da reabilitação, não é? Daí também ter feito depois uma pós-graduação na Faculdade de Medicina em reabilitação do exercício e desporto, não é? Exatamente nessa componente, porque é uma área em que cada vez mais as pessoas agora estão a mudar para lá também, mas porque têm exatamente essa consciência, porque quando há uma maior afluência, mais contacto com o maior tipo de público, a diversidade aumenta e as pessoas começam a ter consciência que têm mesmo que ter outros tipos de competências para conseguir ajudar as pessoas. No meu caso foi exatamente isso. Infelizmente para eles, porque o grau de exigência aumenta, não é? Mas deixa-me então mergulhar um pouco mais atrás ainda na tua carreira. Portanto, tu foste fazer o curso de fisioterapia, aliás, cruzámos nessa altura, não foi? Já lá vai uns anos. Mas tu começaste no exercício muito antes. Sim. Como é que chegaste ao exercício? Quem olha para ti vê logo que és um tipo que fez exercício a vida toda. Sim. Foi como praticante? Foi logo como profissional? Como é que isso foi? Sim, no início eu era atleta federado, joguei futebol, sempre fui ligado à parte do desporto, não é? Entretanto, comecei também a praticar kickboxing, também, portanto fazia as duas coisas. Deixei o futebol por questões curriculares, preferi, né, continuar os estudos e abdicar do futebol. Não sei se faria outra vez a mesma coisa, mas pronto, optei por essa via e por via disso também passava muito tempo no ginásio. Desde aí acabei depois o ensino secundário e houve essa possibilidade de fazer na altura concorria psicologia, creio eu, mas já são há muitos anos atrás, a média estava muito alta, nem sequer foi a desporto que eu concorri. E pronto, depois entretanto acabei por fazer o curso TEF, um dos primeiros cursos, que me ajudou muito, deu-me uma perspectiva muito diferente, e isto é um problema que as pessoas têm. Eu já era um utilizador de ginásio, e as pessoas têm a ideia de que, sendo utilizador, que já sabem muita coisa e que estão à vontade. É completamente diferente, não é? Claro. E, portanto, aquela formação teórica de base, eu também era muito autodidata, portanto, a minha livraria é muito extensa, com muita bibliografia, muito interessante, portanto, formação aqui, formação ali. Depois, então surgiu essa situação, comecei a trabalhar como acabado o curso, não tinha acabado ainda, já tinha um convite para trabalhar num ginásio, começou por aí, sempre a trabalhar no ramo. E como é que tu a certa altura, segundo estou a perceber, trabalhavas por conta de outrem, não é? Sim. Tu hoje és empresário, mas já és empresário há vários anos. Como é que foi, qual foi o trigger para mudares de perspectiva? Foi um acaso que eu acredito que não seja tanto acaso como isso. Se nós nos empenharmos, se nós gostarmos daquilo que fazemos, não é? E se formos profissionalmente capazes, acredito que as coisas acontecem com mais facilidade. O reconhecimento, desde logo, acontece. Acho que reconheceram em mim essa capacidade, esse dinamismo, profissionalismo, e surgiu um convite na altura, quando trabalhávamos no Premier Club, houve uma mudança de gestão, de direção, onde foi criadas as condições para que também fizesse parte da gerência. Nessa altura, de uma forma um bocadinho incipiente, ainda estava a fazer o curso de fisioterapia ainda, portanto era uma coisinha um bocadinho, não part-time, mas eras sócio aí? Sim, aí era sócio, éramos 4 sócios, Entretanto, a experiência evoluiu, aprendi muito, surgiu um projeto também atrativo, que abracei juntamente com outro sócio, o Parque Nascente Health Club. E aí criaste com mais dois. Criaste um ginásio de raiz, não foi? Sim, aí já foi um ginásio de raiz,
Já era um low cost, se bem me recordo, não era? Ou não? Não era um nível de... Era a coisa mais parecida que haveria ainda na altura, já foi há um tempo atrás, era uma coisa mais parecida, mas neste momento não é um conceito low cost, do puro que estamos a falar. Comparativamente com este projeto mais fit, tinha mensalidades e continua a ter mensalidades superiores a este. Bom, depois, passado mais algum tempo, houve outra possibilidade, houve outra oportunidade, houve a abertura... Mas tu, quando entras numa nova oportunidade, largas a outra, vendes a outra, sim, como é que isso... Sim, foi assim. Foi assim. Entra-se, valoriza-se, vende-se. Entra, valoriza-se, vende-se, não é? Não necessariamente com essa intenção, mas foi isso que aconteceu. Portanto, tu és um perito em criar, valorizar e vender. Pois, mas eu gostava mais que fosse ao contrário, porque a parte inicial é a parte mais exigente, não é? Portanto, a parte de abrir um clube é dura. Como é óbvio, se tivermos pessoas com motivo, não é? Na altura também, pessoas com conhecimento e capazes, as coisas ficam muito mais fáceis, não é? Depois houve a situação também de quando saiu do Parque Nascente, houve o Urban Fit, fundador, e entretanto, há 2 anos para cá, 3 anos, lá, surgiu este... Parque Nascente, Urban Fit e agora Mais Fit. Mais Fit. Foste fundador nestes 3 conceitos. Sim. O que é que vês de comum nestes 3 projetos? Não só obrigatoriamente do ponto de vista do serviço, mas de alguma forma da filosofia ou do processo até intelectual que esteve na base da sua construção, porventura. Vês algum tipo de coisas comuns em cada um destes processos? Sim, este modelo aqui, o que mais se assemelha é com o Urban Fit, não é? Temos o modelo, se bem que eu acho que o modelo atualmente do Urban Fit seja um bocadinho divergente daquilo que eu inicialmente tinha equacionado, mas tem características, pedras de toque muito comuns. Pedro, já percebemos que o mercado está a ficar duro, ou está porventura mais duro, a exigência vai certamente continuar a aumentar. Eu queria entrar aqui numa dimensão mais pessoal e perguntar-te como é que tu, pessoalmente, te preparas não só para o teu dia-a-dia, mas para este contexto tão exigente como já se vive e como provavelmente ainda se vai viver mais. Algum tipo de preparação que tu faças, tipo, antecipas o futuro, sim, preparas de alguma maneira? Isso é o dia-a-dia. Isso é o dia-a-dia, portanto, estamos hoje aqui a dia 20... Hoje é dia, nem sei. 18, 19, pronto. 18 de abril, eu gosto de estar sempre 2 dias à frente. Okay? Essa realmente é muito feliz, essa expressão, porque realmente é o que eu costumo dizer também aos meus sócios. Nós temos que sempre antecipar, temos de dar 2, 3 passos à frente. E se não quisermos ser seguidores, não é? Se quisermos ser seguidores, vamos por ali, vamos por aqui. E como é que fazes isso? Acho que a mais-valia, eu não sei se faço isso, para começar. Eu tento como é que tentas fazer? Eu tento fazer, tento acrescentar alguma coisa, tento melhorar. Da observação que nós temos, como é óbvio, nós temos de ser sensíveis tanto à observação, né, e análise interna, não é? Mas também fazendo um bocadinho de benchmarking, não é? De ver também o estado da indústria, não é? Com os outros operadores, aprendemos também algumas coisas, somos moldáveis a isso também, mas temos a nossa ideia, portanto. Mas uma coisa que é muito importante para mim é perceber, ou tentar perceber, e não é fácil, as tendências, né, e as sensibilidades das pessoas, não é? Porque no fundo são eles que vão ditar, não é? O sucesso ou insucesso da nossa orientação, não é? Não é tarefa fácil, há necessidade de um estado de vigilância constante, não é? E também de sermos influenciáveis QB, ou não influenciáveis não digo, mas sensíveis às necessidades das pessoas e que vão variando, que não são as mesmas de há 10 anos atrás, não é? Há as exigências que não são as mesmas, estão muito mais criteriosas, são muito mais inteligentes nos processos de escolha, mas também não perdendo o foco da nossa linha, porque acreditamos que é por aí. O que é que tu já fizeste, imagino eu, muitas coisas no mundo do fitness, não é? Sim. Presumo que já tenhas estado em sala, com certeza, sim. Aulas de grupo também, imagino que sim, PTs provavelmente também alguma coisa, já geriste, já criaste, já vendeste, o que é que te falta fazer no mundo do fitness? É uma coisa que não ando tanto à frente, só ando 2 dias à frente, jogando assim tanto à frente. Não, a ideia aqui a nível pessoal e profissional, como é óbvio, neste momento é criar condições para que haja
para conseguirmos acolher mais sócios, porque estamos numa capacidade já, não digo de ruptura, mas muito próximo disso, e daí as novas obras de ampliação para conseguirmos, mesmo desde logo para respondermos aos novos desenvolvimentos que vão acontecer aqui a nível geográfico, aqui nesta zona, que é expectável que isso aconteça. A questão da segunda unidade já está a ser pensada há muito tempo também, mas por aquele boom que falámos de operadores, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, não nos tem conseguido ser nos locais que nós desejamos. Começámos a ver outras alternativas também, não é? Mas a ideia será um bocado por aí. Primeiro, e já é muita coisa para fazer. Adicionamos a isto a necessidade de aumentar a equipa para conseguir responder às exigências. A estabilidade da equipa está feita um ano e meio, não é fácil, não é? Para encontrarmos elementos, não é? Que nos possam também não nos deixar-nos ter energia para as outras coisas, não é? No fundo, a máquina para estar aliada é o suficiente para isso. A nível pessoal passa muito por aí. Não é? Muito bem. Tu ainda tens alguma atividade na área em concreto do exercício ou só estás mais na gestão? Eu do exercício... No fundo, a pergunta que eu tenho, a curiosidade que eu tenho é, se eu me inscrever aí, de repente ainda posso fazer uma aula de grupo contigo ou coisa do género? A aula de grupo nunca foi o meu forte. A aula de grupo nunca foi o meu forte, mas eu acabo por estar sempre relacionado, o cordão umbilical está sempre ligado à sala de exercício. Não é? Eu tenho muitas pessoas que já me conhecem de outros locais também, outras pessoas que vêm da fisioterapia também, e dos outros locais onde eu já trabalhei, eu estagiei, e que têm em mim uma referência, e eu acabo sempre por... dar-lhe uma ajuda. Neste momento, por exemplo, estou a preparar um atleta para uma competição de bodybuilding, não é? Mas pronto... Mas tu vais mantendo alguma atividade? Sim, sempre. Casos com necessidade de maior atenção, casos de reabilitação pós-cirurgia ou alguma patologia em especial, passa sempre pelo meu acompanhamento também. E pronto, é dessa maneira que eu me sinto também sempre ligado, não é? Felizmente, neste momento, não tenho possibilidade de dar mais atenção. É uma área que eu gosto, onde me sinto bem. Mas, para irmos terminando, o exercício em concreto, que tipo de papel é que desempenha na tua vida? Para além da tua vida profissional pura e dura, eras atleta, sempre fizeste exercício, ainda treinas forte? Como é que é isso? É o meu medicamento. Eu costumo dizer que é o meu medicamento, que é mesmo assim. A nível de equilíbrio, não sei se é bom ou se é mau, mas eu tenho necessidade. E treinas todos os dias? Como é que é a tua rotina? Sim, todos os dias. Todos os dias, como é óbvio, ajusto agora as intensidades e o tipo de treino, não é? Mas sempre que me permitir, tenho de ter a minha horinha, com atividades variadas, porque é uma necessidade mesmo intelectual para conseguir, e daí os benefícios, quando uma pessoa advoga isso aos sócios, também é bom que preconize também, não é? E é realmente uma necessidade que eu tenho, porque faz bem a todos os níveis. Pedro, muito obrigado por estes teus insights sobre o mercado, esta tua partilha com franqueza sobre sobre o Mais Fit e o teu trajeto. E portanto foi um gosto. Muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Espero que tenha sido tão útil para si como foi interessante aqui para mim ter esta conversa com Pedro Fontes. Vemo-nos numa próxima conversa aqui na rubrica Líderes do Fitness. Muito obrigado.